Amanhã a gente volta a falar sobre a morte do jurista Hélio Bicudo. Reportagem em áudio e vídeo, Marcela Lorenzeto. Na manhã de terça-feira, no bairro dos Jardins, em São Paulo, morreu Hélio Bicudo aos 96 anos. O nome do jurista ficou em alta nos últimos anos por ser um dos autores do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Mesmo com a saúde debilitada desde 2010, quando sofreu um AVC, Hélio Bicudo participou ativamente de protestos que pediam o fim do governo da petista. É o povo brasileiro que está pedindo o impeachment da Dilma. Eu acho que quem quiser se colocar do nosso lado será bem-vindo. No entanto, antes de virar um crítico ferrenho do Partido dos Trabalhadores, Bicudo teve uma trajetória política ao lado do PT e dedicou grande parte da vida para a luta em favor dos direitos humanos. Nasceu em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, no dia 5 de julho de 1922. Foi professor de Direito no Largo São Francisco, mesmo local onde se formou em 46. Na vida política, começou como assessor do governador de São Paulo, Carvalho Pinto. Foi promotor e procurador no estado quando combateu os integrantes do Esquadrão da Morte, uma organização paramilitar que agia em São Paulo nos anos 70, em plena ditadura militar. Um dos pioneiros do PT na década de 80, lutou pela redemocratização e gritou pela direta já. Em entrevista ao jornalista Thiago Berraich no ano passado, Hélio Bicudo revelou que na época o partido simbolizava a luta por justiça na sociedade. Aquele momento foi um momento importante, o partido simbolizaria o quê? Eu acho que simbolizaria a luta, né, popular por uma sociedade mais justa. Foi candidato a vice de Lula na primeira disputa para o governo de São Paulo em 1982. Também foi secretário na gestão da ex-prefeita Luísa Erundina entre 1989 e 1990, ano em que se elegeu deputado federal pelo PT. Virou presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, com sede nos Estados Unidos em 2000, e na sequência foi vice-prefeito de Marta Suplicy em São Paulo. Em 2005, Hélio Bicudo deixou o PT durante o escândalo do Mensalão por discordar das diretrizes da legenda. Porque depois que nós vimos como é que era a estrutura do PT e para o que eles almejavam, né? Quer dizer, não era bem aquilo que nós queríamos, né? Em setembro de 2015, assinou o pedido de impeachment que culminou na queda de Dilma Rousseff. O compromisso de Hélio Bicudo com as próprias convicções uniu direita e esquerda em tempos conturbados de polarização. Na terça-feira, 31 de julho, a repercussão de sua morte atingiu políticos, juristas, ativistas, amigos, críticos e admiradores. Nas redes sociais, políticos prestaram homenagens, como Marta Suplicy, Rodrigo Maia e o presidente Michel Temer, que elogiou a trajetória do jurista marcada pela defesa dos valores democráticos. A advogada Janaína Pascoal também prestou solidariedade ao jurista, que a acompanhou no processo que derrubou Dilma Rousseff. Após mais de 70 anos de união, Hélio perdeu a esposa Déa em março deste ano. 4 meses depois, ele deixa 7 filhos, netos e bisnetos. Foi ativo no debate público até o fim e terminava mais um livro, uma compilação sobre o impeachment que ainda não tem data para ser publicada. E o corpo de Hélio Bicudo está sendo velado agora aqui em São Paulo. Quem acompanha é o repórter Thiago Muniz. Bom dia, Thiago. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos. O corpo do advogado e ex-procurador de justiça Hélio Bicudo vai ser cremado no começo da tarde de hoje em Itapecerica da Serra, região metropolitana de São Paulo. O velório do ativista de direitos humanos está sendo realizado desde o fim da tarde de ontem numa casa de funeral privada na região central de São Paulo e vai até às 10 da manhã. Esse é o local de onde nós falamos agora. A ocasião está sendo reservada a amigos e familiares. Do lado de fora do espaço estão depositadas coroas de flores de alguns políticos e também de representantes do Ministério Público. Hélio Bicudo morreu aos 96 anos na manhã desta terça-feira, em casa, na região dos Jardins, em decorrência de problemas cardíacos que já enfrentava há algum tempo. A movimentação nessa manhã, ela é bem pequena até, tanto do lado de dentro, onde nós
não podemos acessar, um pedido da família para que a imprensa não acessasse o salão onde está sendo realizado o velório, mas há poucas pessoas agora do lado de dentro. Agora, há pouco, aproximadamente 20 minutos, chegou para prestar as últimas homenagens a professora de Direito da Faculdade da USP, Janaína Pascoal. Ela passou rapidamente, entrou no salão do velório, onde permanece ainda neste momento. O corpo do jurista deve ser transportado daqui por volta das 10 da manhã e a cremação está marcada para acontecer no começo da tarde de hoje. Da região central de São Paulo, nós voltamos aos estúdios. Ok, Tiago, obrigado pelas informações. Professor Vila, é uma figura histórica, né? Uma figura muito singular, né? Teve uma trajetória ligada ao PT, como a gente mostrou na reportagem, e depois assinou um pedido de impeachment que tirou do poder a presidente Dilma Rousseff, né? Então, presidente. Eu acho que o Dr. Hélio Bicudo é o último da geração que participou do governo Carvalho Pinto. Carvalho Pinto foi um grande governador de São Paulo, 1958, 1962 e tal. Ele foi no governo anterior de Jânio Quadros, o secretário da Fazenda tal. O Jânio Quadros foi governador de 54 a 58. E Carvalho Pinto, feito muito austero, com muito, olha, um Carvalho Pinto hoje faz falta e como? Competente, pensando nos eventos de São Paulo, grande parte da antiga CESP, que era chamado Celusa, né, isso faz tempo, vem dessa época, né? Foi a primeira vez no governo Carvalho Pinto que foi adotado o planejamento. Era um mapa de São Paulo, era uma colmeia, com uma abelhinha e tal. Dessa geração, eu creio que ele é o último tal que tenha participado. Plínio de Arruda Sampaio foi dessa geração do antigo Partido Democrata Cristão, Franco Montoro, isso entre outros importantes nomes que participaram da gestão Carvalho Pinto e que tinha uma perspectiva muito social e que tem a ver com o padre Lebré, que veio ao Brasil nos anos 50, que é nome até de uma rua perto do estádio Morumbi, alguns conhecem por causa disso, mas o padre Lebré é essa perspectiva social da igreja católica tal, né? E que influencia muito esses jovens, então jovens militantes do Partido Democrata Cristão. Eles tiveram outros caminhos, um foi para um partido depois, com a redemocratização muito mais à frente, etc. tal. Mas o papel do Dr. Hélio Bicudo sempre esteve ao lado da ética, do respeito à coisa pública, né? Da dignidade, da questão que envolve a relação do Estado e a cidadania. Nós temos uma tradição brasileira infeliz, tradição de um Estado arbitrário, né, que oprime o cidadão, por exemplo, a defesa dos direitos humanos, que infelizmente é mal colocada no Brasil contemporâneo, no Roda Viva, inclusive, no Roda Morta, como vocês queiram chamar, da última segunda-feira, foi um desastre, foi tocado na questão de direitos humanos e de uma forma canhestra, porque a defesa dos direitos humanos vem da Revolução Francesa, e se você for puxar o fio da história, vem no Bartolomeu de Las Casas, no século XVI, quando ele escreveu a História das Índias e tal. Então, é uma longa história, o Frei Bartolomeu de Las Casas, que depois foi bispo de Chiapas. A questão que ele envolve Hélio Bicudo é muito importante. Ele é uma grande figura e é uma perda importante na história democrática. Lembrar que, claro, nós tocamos de passagem na questão do impeachment, né? Quando ele assina o documento junto com o doutor Miguel Reale Júnior e a doutora Janaína Pascoal tal. Quer dizer, essa integridade é rara num país que as pessoas não têm lideranças políticas, não têm integridade moral, ética e respeito à coisa pública. Esse era um homem que amou a verdade acima de todas as coisas, como deviam fazer os jornalistas também, né? Todos. Eu só lembro que o Carvalho Pinto foi derrotado pelo Orestes Coelho. 1974. Tentativa de reeleição em 74. Isso mostra como o Brasil estava ali mudando. O que me impressionou sempre no Hélio Bicudo, com quem eu tive o privilégio de trabalhar no Estadão, foi a capacidade de ver as coisas como as coisas são. O que é raro. Então ele é um dos raríssimos chamados petistas históricos que saíram do PT e fizeram com que o PT saísse deles. Isso. Ele era inteiramente independente para fazer esse tipo de crítica, por ser um homem que prezava a verdade. Então, ao contrário da maioria dos militantes do PT que agem como devotos de seita, ele foi um homem filiado a um partido até perceber que aquele partido não tinha nada a ver com as convicções de um democrata e de um homem de bem, como sempre foi o Hélio Bicudo, que quando atuava no Ministério Público teve a coragem de enfrentar o grupo de policiais assassinos liderado pelo delegado Sérgio Fleury.